a refletir comigo, a pensar bem, a analisar muito com relação à sua postura. Você fala assim, mas você não pode estar dizendo isso, Zé Luiz, porque é só Deus que pode fazer essas coisas. Não, se você voltar comigo em uma das parábolas, quando o rico está lá no inferno, ele vê o pobre lá no céu, ao lado do seio de Abraão, e ele grita para Abraão, pai Abraão, manda alguém lá pregar para a minha família, para que não venham os meus familiares ter o mesmo destino que eu. O que o pai Abraão disse? Deixa que lá eles têm os profetas, aqueles que falam a verdade, que ouça eles. Então nós precisamos anunciar o que é verdade, para que as pessoas possam discernir. Como alguém pode analisar a si mesmo se realmente tem condições ou não de herdar a vida eterna com o seu apostolado, com a sua pregação, com a sua maneira de viver o Evangelho? Se alguém passar a ele informações, passar a ele aquilo que está na palavra, aquilo que Jesus deixou de exemplo para nós. Então Jesus deixou claro para nós que pregar o Evangelho é você ser despojado, é você estar desapegado, é não ligar muito para o conforto, é não ficar correndo atrás de dinheiro, é não buscar a fama, mas pelo contrário, não buscar facilidades, mas pelo contrário, você suar, você sofrer, você passar realmente dificuldades, mas anunciar o nome de Jesus, porque se o grão de trigo não morrer, ele não poderá dar fruto. Mas se acaso ele morrer, muitos frutos hão de dar. Então nós precisamos morrer, irmãos, e quando nós aceitamos a simplicidade do anúncio do Evangelho, quando nós aceitamos as perseguições, os sofrimentos, quando nós aceitamos as dificuldades, quando nós aceitamos muitas vezes o peso que é lutar contra um sistema desse mundo, um sistema materialista, capitalista, que desvia o ser humano da convivência de amor um com o outro, um sistema de interesses, de egoísmo. Quando nós nos deparamos diante disso, vindo contra o chamado de Deus para nós de pregar o Evangelho, nós precisamos aprender a conviver com toda essa pressão e não abandonar o barco. Pelo contrário, assumir a cruz e testemunhar o Evangelho. Foi assim que os apóstolos fizeram. Eles não tiveram facilidades. Veja bem, leia o livro dos Atos dos Apóstolos, você verá, meu amigo, você verá, minha amiga, o quanto sofreu aqueles homens para levar o Evangelho de Jesus. Eles não tinham nenhuma facilidade. E eles não buscavam essas facilidades. Você não vê ali nenhuma vez um deles orando, Pai, nos dá um barco novo, nos dá um camelo bom, nos dá muita... Não, pelo contrário, eles não preocupavam-se com isso. Eles enfrentavam as dificuldades com naturalidade. Pelo contrário, até se alegravam quando Paulo foi açoitado, Pedro foi açoitado. Eles saíam felizes, pulando de alegria por serem dignos de apanhar por causa de Jesus. Então, se nós fizermos um paralelo de toda essa realidade, irmãos, de tudo isso que nós acabamos de ouvir, com a realidade nossa nos dias de hoje, nós vamos analisar o seguinte: nós temos que optar pela realidade do Evangelho. Nós não podemos nos deixar levar pela sabedoria dos intelectuais, religiosos, dos sábios, dos gregos dos dias de hoje, querendo implantar uma nova realidade, porque nós estamos numa modernidade, globalização, isso daqui, isso acolá. E veja bem, e a pureza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, o poder de Jesus vai indo por água abaixo. Aí nós vemos essa mistura. Hoje em dia você pode fazer tatuagem no corpo e ser de Jesus, pode usar piercing e ser de Jesus, você pode andar pelado pela rua e ser de Jesus, você pode fazer o que você quiser e ser de Jesus. Maior liberalismo, como se a fé fosse agora aberta, faça o que quiser, Jesus já morreu, você já está salvo. Veja bem, irmãos, a que ponto que leva esse modernismo, essa globalização. Jesus não é mercadoria para ser vendido assim baratamente. Ele é santo, Ele é puro, Ele deu o seu sangue por nós no Calvário, Ele deu a sua vida para nós na cruz, para que nós possamos levar a sério a sua obra, levar a sério e não usarmos o nome dEle, das coisas dEle, para nos enriquecer baratamente. E saiba que um dia nós estaremos diante de Deus, e sabe quem vai nos julgar? A nossa consciência. É a nossa consciência que vai nos julgar, e ela é
exata, porque ela é parte de nós. Ela irá deixar claramente estampado na eternidade o caminho que nós devemos trilhar. Se você usou de Deus para o seu benefício pessoal, se você oprimiu os outros em nome de Jesus, a sua consciência vai ser bem objetiva. Ela não tem meio termo, ela vai falar claramente. Agora, se você lutou, deu seu sangue, deu a sua vida, fez com amor, com dedicação, a sua consciência também saberá na hora lembrar de tudo isso. Irá dizer a você: é pela direita. É pela direita. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado. Mas se a sua consciência dizer é para a esquerda, aí você irá gritar: Senhor, eu preguei no teu nome, fiz milagres. E aí você ouvirá a voz dizendo: eu não vos conheço. Retirai-vos de mim, operários maus. Portanto, é tempo de nós pensarmos. Ainda dá tempo de você mudar. Ainda dá tempo de você avaliar. Ainda dá tempo de você voltar atrás. Ainda dá tempo de você optar por uma eternidade ao lado de Deus. Pense nisso. Reflita nisso. E com certeza, irmãos, um dia poderemos experimentar assim a vida eterna que Ele veio nos trazer e se tornou o caminho para ela. Que assim seja, para a honra e glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.